Hoje é a primeira vez que a gente está aqui juntos, gravando, eu e o professor Daniel. Estamos conversando aqui sobre esse ano de 2018, como que foi este ano intenso de trabalho, com muita produção aqui para o método preparatório. Nós criamos 2 cursos especificamente dentro desse ano, o Como Estudar para Passar em um Concurso Público, e depois criamos o curso Método Preparatório Express. Estamos aqui fazendo uma reunião fisicamente, né? A gente que trabalha tanto por reunião virtual, né, Daniel? A gente se reúne quase toda noite, né? Aliás, a gente tem as noites para se dedicar bastante a esse projeto, né? Porque cada um tem a sua carreira, né? Cada um em um lugar, né? Eu aqui em Belo Horizonte, você lá em Brasília. Eu em Brasília, uma agenda bem complicada, uma agenda complexa, sem contar as viagens, né? Tem que dividir o tempo com a família, dividir o tempo com as coisas que a gente faz aqui. Durante o dia inteiro é o trabalho, nós somos servidores públicos, então a gente tem o trabalho inteiro do dia a dia. E à noite a gente sempre faz reuniões virtuais, geralmente pela internet, algumas vezes pelo telefone, para trocar ideias, para começar a construir um pouco do que vai ser o canal específico de transmissão dos cursos, como que está rodando o curso dentro da plataforma. E isso tem trazido para a gente, além de muito trabalho, um retorno muito grande em termos de satisfação. Porque os alunos todos que estão inscritos, que já estão fazendo o curso, geralmente eles estão dando sempre um feedback, gostando muito dos resultados que eles estão colhendo, não é isso, Daniel? Agora, essa loucura nossa, né, do dia a dia, de conciliar carreira, família com o projeto do método preparatório, tem tudo a ver com o próprio método preparatório, né, que é assim, nós somos obrigados a desenvolver estratégias para otimizar o nosso tempo, né, para fazer com que a nossa agenda caiba em 24 horas do dia, para que a gente não desperdice tempo, né? Afinal de contas, diz que tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. E a gente não pode desperdiçar tempo. E num mundo que parece cada vez mais veloz, mais rápido, né? A comunicação é instantânea, o volume de informações que a gente recebe hoje diariamente é muito grande. E essa realidade que faz com que a gente tenha que fazer mágica muitas vezes é a realidade do estudante do concurso de hoje. Eu me lembro da época em que eu fui aprovado nos concursos que eu passei. Não era diferente. A única coisa que eu percebo é que hoje as coisas se tornaram mais intensas por conta de tudo que está ao nosso redor. Redes sociais, internet, a informação de uma forma muito mais rápida. Isso trouxe informação para a pessoa que está estudando para um concurso, mas também trouxe a questão da dispersão. Então eu pensei muito, sempre eu colocava muita energia nisso quando estava escrevendo, formatando ali o curso propriamente, para que as pessoas pudessem ter essa noção de como é que eu aproveito melhor o meu tempo, como é que eu aproveito melhor a minha energia, como é que eu despejo ali na hora da prova tudo aquilo que eu realmente aprendi, sem dar aquele branco, sem travar na hora de escrever, na hora de responder uma questão. E uma das grandes dificuldades que eu acho que talvez seja o diferencial de hoje, principal em relação à inovação tecnológica, às redes sociais especificamente, é a dificuldade de manter o foco, né? Essa é realmente uma grande dificuldade das pessoas hoje. Boa parte dos alunos, das pessoas com as quais a gente interage aí nas andanças do Brasil afora, expõe exatamente isso, né? Como manter o foco, como manter a disciplina de estudo, né? Como otimizar o tempo, como estudar qualitativamente, né? Já que tempo não pode ser desperdiçado. Boa parte dos estudantes, assim como nós vivemos nas vitórias que conquistamos ao longo dos anos aí nos concursos aos quais nos submetemos, grande parte desses estudantes hoje também tem que conciliar trabalho e estudo, né? Então, boa parte deles trabalham e estudam e precisam, não podem se dar ao luxo de jogar 5 minutos fora. Daí a importância de saber estudar, de colocar qualidade no estudo, de saber focar naquele conteúdo programático que vai cair no concurso, que efetivamente é cobrado, porque o edital traz aquele conteúdo programático gigantesco. Verdade. E muitas vezes o estudante está lá gastando tempo, energia
com uma parte da matéria que cai 1% das vezes, né? E tem uma outra parte da matéria que cai 47% das vezes, 56% das questões são a respeito daquela, e o camarada está lá estudando, está lá focado naquilo que não vai cair na prova, né? E esse conjunto de circunstâncias aí, né? É que nos trouxe até aqui, né? A gente coloca isso dentro do curso, tem uma parte especificamente que a gente mostra lá como que a pessoa vai fazer o seu gráfico de questões que caem geralmente nos concursos. Então mede ali percentualmente qual tipo de matéria é mais cobrada num concurso relativo a uma banca em específico ou em relação a uma carreira em específico. Tudo isso é um método que a pessoa precisa compreender para ela saber como que ela vai estudar melhor. A pessoa entender que a qualidade de estudo é mais importante do que a quantidade de estudo. Evidentemente, nós não estamos dizendo aqui que sem um tempo mínimo dedicado é possível alcançar a aprovação. Mas muita gente acha que precisa estudar 10, 12, 14 horas por dia, e a gente brinca mais ou menos assim, né? Se por exemplo a pessoa quer ficar forte ou se ela quer emagrecer, será que ela vai para uma academia de ginástica e fica lá 10, 12, 14 horas por dia? Ela vai morrer, né? Ela vai morrer provavelmente, né? Ou será que ela vai ter um personal, vai ter uma ficha que vai especificar que tipo de exercício que ela vai fazer, seguir uma dieta, que aparelho que ela vai utilizar, que alimentação que ela vai fazer, e dessa maneira, com essa qualidade na estratégia, no planejamento dela, ela não vai precisar ficar 10, 12 nem 14 horas, mesmo porque isso não ia adiantar, mas ela com 1 hora, 1h30, 2 horas de academia, 3, 4 vezes por semana, ela vai alcançar os resultados. E isso é muito parecido com a questão da preparação para o concurso. Que é o que a gente está falando. Então, assim, se existe um método para que a pessoa possa treinar melhor, para ter um corpo melhor, tem também um método para ela se preparar melhor, para ela estudar melhor. E isso a gente viu de diversas formas, conversando com muitas pessoas que já tinham sido aprovadas. A gente fez muitas entrevistas com essas pessoas. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que dispôs aí parte do seu tempo para parar um pouquinho, para conversar com a gente. A gente foi até essas pessoas que foram aprovadas, geralmente nos primeiros lugares, nas primeiras posições ali de concursos considerados muito disputados, e essas pessoas tiraram um tempinho ali das suas vidas para poder conversar com a gente, para poder falar qual é o segredo, o que você fez de fato para poder ser aprovado. E tudo isso a gente fez para colocar dentro do curso, para mostrar para você que está aí, que também é possível que você seja aprovado. Ninguém é diferente de ninguém nesse aspecto. Todo mundo tem capacidade. Basta saber a medida certa para poder alcançar os resultados. A grande questão, né? O que é que fazem as pessoas que são aprovadas e que também são aprovadas nos primeiros lugares? Pessoas assim como eu, assim como o meu amigo professor Gustavo Persechini e assim como você. Pessoas que têm algum nível de tempo disponível, que têm materiais disponíveis, mas acima de tudo tem uma estratégia definida, tem técnicas de estudo específicas, tem ferramentas e métodos para não perder aquilo que foi memorizado, para não dar o famoso branco. Exato. Tem técnicas e estratégias para saber como solucionar questões e acabam tendo um plano que leva ao sucesso. Eu gosto muito de falar uma coisa, em uma das partes lá do curso eu friso isso muito bem, e nas dicas que eu passo na internet, no Instagram lá do método preparatório, eu sempre falo sobre isso, que é: se as pessoas dependessem apenas de um bom material para ser aprovados num concurso público, todo mundo seria aprovado. Porque, afinal de contas, boa parte desse material está disponível na internet e muitas vezes está disponível gratuitamente. Por que será que nem todo mundo passa, né? É porque tem um método para isso. E o método principalmente de como reter melhor o conteúdo, como reter melhor as informações, como construir conhecimento a partir daquilo que você estuda, faz realmente toda a diferença. Outra comparação que a gente costuma utilizar, além dessa da academia de ginástica, de musculação, é a questão do emagrecimento, né?
Todo mundo hoje, por exemplo, que quer emagrecer, tem à disposição na internet um vasto conjunto de informações sobre que tipo de alimento que engorda, que tipo de alimento que emagrece, atividade física, que tipo de atividade física fazer e por aí vai. E por que as pessoas não conseguem ou têm dificuldade de emagrecer? Porque essa é uma atividade que não depende exclusivamente de ter informação ou de ter recursos à disposição. Quem consegue obter os melhores resultados em termos de emagrecimento, nós somos testemunhas disso e você provavelmente, se já não viveu essa experiência e conhece alguém que viveu, são as pessoas que procuram quem? Que procuram um nutricionista, e esse nutricionista ajuda a construir um caminho, né? Ajuda a construir uma dieta ali que vai estabelecer de maneira adequada, de maneira estratégica, qual tipo de alimentação que aquela pessoa vai ter, e aí ela vai alcançando o resultado. Essa é uma comparação muito clara também que a gente usa em relação ao método preparatório. Né? Agora falando especificamente do curso, né, dos 2 cursos que foram criados, mas especificamente do conteúdo principal ali desses cursos, e falando até o motivo pelo qual eles foram criados, eu acho que seria interessante a gente descrever pro pessoal o que o curso traz de melhor. Primeiro, por que esse conteúdo está ali? Está ali porque a gente convive diariamente com pessoas no mundo da administração pública que têm vontade de mudar de carreira, de fazer um novo concurso, e as pessoas sempre falavam, olha, você está aí num cargo efetivo, muito respeitável, especificamente para a carreira que você escolheu, como é que você conseguiu? E eu respondia simplesmente o seguinte, falei, olha, eu consegui e acho que você também consegue se você tiver aquilo que todo mundo fala, que é disciplina, um bom material, mas você precisa ter o caminho de como estudar melhor. E quando elas tornaram isso realmente algo mais consistente em relação às perguntas, muitas delas falaram, então escreve para mim, me diz o que eu tenho que fazer, qual é o caminho das pedras. E ali foi onde eu conversei com você, né, Daniel, para a gente ter fazer um roteiro realmente. O que acontece com as pessoas que são aprovadas em concursos públicos, por mais disputados que eles sejam. Então a gente colocou ali um conteúdo voltado para pessoas que queiram ser aprovadas. Não é aquela que queira só estudar 10 horas, 16 horas por dia. Aquela que queira, a despeito de estudar, aquela que queira ser aprovada. Então a gente colocou muito de dicas, muito de segredos, muito de coaching, mas sobretudo muito de ferramentas, técnicas de estudo, como que a pessoa absorve e retém melhor o conteúdo para ela poder estudar na hora da prova. Coisas bastante práticas, assim como é prática a dieta que a nutricionista passa. Ferramentas e técnicas. O que fazer e o mais importante, como fazer para se preparar de maneira adequada, para otimizar o tempo, para organizar o seu ambiente, para selecionar material de estudo, para saber quais disciplinas estudar, em que ordem estudar, quantas disciplinas por dia estudar, quanto tempo é necessário estudar, como fazer para reter aquele conteúdo que foi aprendido e não esquecer, como fazer para aprender a lidar com as pegadinhas, com os caminhos tortuosos de algumas bancas examinadoras, né, que testam o conhecimento ali nas questões, muitas vezes com as famosas armadilhas que estão escondidas em sutilezas lá dentro da questão. O curso traz isso tudo de maneira muito clara, de maneira muito didática, para ajudar você que efetivamente tem esse sonho. E nós tivemos esse sonho. Um dia nós estivemos aí sonhando com uma carreira, sonhando com a aprovação. A nossa experiência é uma experiência de quem teve que estudar já trabalhando, né? Nas aprovações que nós tivemos que estudar já trabalhando. Inclusive, eu não sei se eu já comentei isso, eu não sei se muita gente sabe disso, né? Mas eu olhando para o Gustavo aqui, vendo o cabelo branco dele, eu lembrei que eu conheci o Gustavo sendo aluno dele na academia de Polícia Civil. Porque quando ele entrou no serviço público, eu provavelmente não era nascido. Mas quando eu fui aprovado já no meu segundo concurso público, depois, você foi meu aluno como delegado de polícia. Como delegado de polícia na academia de polícia, disciplina de administração
pública. Administração pública. Administração pública. Então, eu era investigador de polícia, eu já tinha enfrentado e já tinha sido aprovado em um concurso para investigador de polícia. Fazendo faculdade de Direito, eu fazia faculdade e tinha que conciliar com a academia de polícia, né? Você lembra bem disso, de como era difícil, e eu tinha que me deslocar diariamente 2 cidades, 120 quilômetros de distância, para poder conciliar a faculdade com a academia de polícia. Já tinha sido investigador, então, quando foi aprovado para delegado, já era investigador, já tinha sido aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né, que é um concurso público de alto nível hoje, né, um concurso com requisitos específicos, né? Mas não deixa de ser um concurso disputado. Então, essa experiência que a gente traz de aprovações, depois veio a aprovação com bolsa integral em certame, processo seletivo para pós-graduação, depois outra pós-graduação aí já em estrito senso, né? Pós-graduação, mestrado, nível de mestrado, onde eu também tive que concorrer num certame nacional de classificação e a gente vai acumulando assim essa experiência e sempre conciliando trabalho, família e estudo, né? Assim como a sua experiência também de várias vitórias, eu tive que aprender a otimizar o estudo, porque eu não tinha tempo a perder e precisava andar, precisava caminhar, precisava prosseguir. A minha história nesse sentido também foi muito parecida. Eu lembro que no primeiro concurso que eu também fui aprovado, eu tinha 17 anos e só era permitido entrar com 18 anos. A sorte que eu dei foi que quando chamaram eu tinha 18 anos e 20 dias. Então, senão eu não teria entrado no primeiro concurso para o qual eu fui aprovado. Também foi para investigador de polícia no primeiro momento, na Polícia Civil, e depois troquei de carreira algumas vezes, né? Eu hoje sou especialista em políticas públicas e gestão governamental, é um cargo da gestão estratégica aqui do governo de Minas. Um dos cargos mais cobiçados da administração pública em Minas Gerais, diga-se de passagem, tá? Depois você entra lá e dá uma olhadinha no salário desse cargo aí, que vocês vão entender por que é tão cobiçado. Não é por isso, é pela estratégia que ele desenvolve e realmente é uma carreira da qual eu me orgulho muito, principalmente por ser o concurso da minha vida. Eu acho que esse é um ponto muito importante para quem está nos ouvindo, porque muitas vezes as pessoas são taxadas como concurseiros, e o concurseiro muitas vezes ele é aquela pessoa que faz qualquer tipo de concurso que apareça pela frente. Não significa que eu não gostasse da minha carreira inicial, mas foi onde eu tive a oportunidade de conhecer outras áreas da administração pública e, de fato, ali eu identifiquei que esse era o concurso que eu gostaria de fazer para a minha vida inteira. Então eu fui aprovado para esse cargo, realmente ele é muito disputado, ele existe em algumas outras áreas aí da administração estadual ao longo aí do Brasil. Inclusive da administração pública federal, da administração com o mesmo nome do Ministério do Planejamento. Isso, muitas pessoas são oriundas da minha carreira, que estão hoje no cargo de EPPGG federal, que também é um cargo disputadíssimo. Eu me formei na Fundação João Pinheiro, eu acho que dispensa comentários, é a primeira escola de administração, misturando administração pública e administração privada, é a escola número 1 do Brasil há mais de 20 anos. Eu acho que isso é extremamente relevante tocar, porque assim, eu acho que a gente tem que destacar para as pessoas que passarem um concurso extremamente disputado, como o que você fez ou como o que eu fiz, é possível. Nós não temos literalmente nada de extraordinário. Nós simplesmente nos esforçamos como todas as outras pessoas se esforçam. Mas eu acho que a gente identificou rapidamente onde que eram as pedras do caminho que a gente poderia ou se apoiar ou não tropeçar nelas. Eu acho que isso fez a grande diferença. E agora a gente está aqui para contar como que a gente leva isso para outras pessoas. E isso me possibilitou, inclusive, me desenvolver em outras áreas. Eu hoje faço o curso de doutorado em Ciências Sociais, um curso que provavelmente daqui a um tempo você também
já deve estar ingressando um curso de doutorado, já que já fez o mestrado. Eu já fiz o mestrado há algum tempo, sou especialista em políticas públicas, como já disse, sou especialista em administração pública, tenho o MBA Executivo Internacional pela Fundação Getúlio Vargas e pela Universidade de Ohio, aí na parte de administração privada, sou bacharel em Direito e sou bacharel em Administração Pública. Então eu acho que isso me deu de alguma forma condições de não só estudar para algumas outras áreas, para outros concursos, mas ter a outra profissão da qual eu me orgulho muito, que é ser professor. Então eu sou professor há muitos anos, cerca de 22 anos, está completando agora esse ano, e em cursos de pós-graduação em especial, eu me dedico muito mais hoje. Quando eu nasci ele já dava aula. Mentira, mas gosto de dar aula desde sempre. Isso é uma coisa que realmente me chamou muita atenção. E isso é uma das técnicas que a gente conta dentro do curso. Como que você aprende quando você está ensinando para outras pessoas algum conteúdo, não é isso? Uma das principais ferramentas de aprendizado e de retenção do conhecimento, né? Exato. Que é explicar aquilo que você aprendeu. Sem contar que no exercício dessa ferramenta, no uso dessa ferramenta, dessa técnica, você também tem a possibilidade de construir um vasto material de revisão, que é outra coisa, que é uma regra de ouro, né, para aprovação nos concursos e que muita gente desconhece e não faz. Uma revisão estruturada, com um tempo determinado, com uma sequência de repetição, de acordo com aquilo que o seu cérebro vai exigir para poder reter o conhecimento. Foi usando coisas desse tipo que a gente conseguiu os resultados que a gente tanto sonhava. Eu insisto muito nisso. A pessoa que está estudando, ela muitas vezes ela não consegue entender que nós estivemos desse lado aí um dia. E repito, quando no meu caso eu fiz o concurso de delegado de polícia, já trabalhando 40 horas semanais, às vezes mais que isso, porque eu já exercia, né, uma carreira policial, já casado, já com filha, eu ainda assim consegui o resultado na primeira etapa, na prova objetiva, de ser aprovado em 6º lugar num certame com quase 9.000 candidatos. Na segunda etapa, na prova dissertativa, 27º colocado e um primeiro lugar geral na prova oral, no exame oral na terceira. E aí as pessoas falavam assim, né? Mas como? Trabalhando 40 horas semanais, estudando, quanto tempo, né? É possível. Como que é possível conseguir resultados como esses? São essas coisas que a gente traz, essa bagagem, essa experiência, esse currículo, mas acima de tudo, essa vontade de ajudar as pessoas que estão perseguindo esse sonho, porque nós sabemos como é difícil, nós sabemos das angústias, nós sabemos das dores, sabemos do desânimo que muitas vezes bate, da frustração com resultados negativos que às vezes aparecem. Eu digo resultado negativo porque a gente sempre repete que não existe fracasso, existe degrau para a vitória, mas não existe fracasso, né? Então a gente traz tudo isso de maneira bem pragmática, de maneira bem clara, de maneira bem didática nesse curso aí para colocar à disposição de quem sonha com aprovação no concurso público. Tem uma coisa que eu quero falar sobre esse ponto. A minha formação em administração fez com que a gente conversasse bastante na hora de formatar o curso e colocar ali dentro muitos aspectos de gestão que poderiam ser aplicados a quem está estudando para um concurso público. Esse foi uma delas. Pegar essa parte de gestão de recursos humanos, como que é aplicado isso ao gerente, ao diretor, ao superintendente de uma grande empresa ou de uma organização pública e trazer isso para o âmbito de quem está estudando. Então nós colocamos ali muitas ações voltadas para quem está lidando com ansiedade, lidando com a frustração, lidando com gestão de tempo, lidando com as dificuldades normais do dia a dia, porque as pessoas não podem abandonar aquilo que elas estão fazendo, o mundo simplesmente não para porque você está estudando. Então, muitos desses componentes foram trazidos para o curso e mais um em especial, aí sim na parte de gestão. Tem um dos aspectos que eu fui buscar dos meus estudos da época do mestrado
especificamente aquilo que é feito pelos japoneses na construção de conhecimento lá na indústria japonesa. A indústria japonesa ela é muito inovadora, o oriental como um todo, ele é muito inovador, e eu fui buscar aspectos lá que poderiam ser aplicados a isso. E eu achei lá, resgatei um aspecto relacionado ao processo de cristalização do conhecimento. Como é que você faz para fixar de uma maneira definitiva no seu cérebro, na sua mente, nas sinapses que são feitas ali no momento em que você está aprendendo alguma coisa, para que você jamais esqueça aquilo no momento em que você precisar, que é o momento da prova. Sem dúvida alguma, os japoneses têm muita coisa para nos ensinar, né? Quando você fala que a gente buscou muita coisa na vivência da administração, né? A minha pós-graduação, em estrito senso, é em gestão, né? Embora eu seja graduado em Direito, mas fui buscar o mestrado em Gestão, porque a gestão é exatamente a boa utilização de recursos limitados para alcançar determinados resultados. E quando a gente faz uma comparação, uma analogia, é exatamente isso que um candidato faz. Ele tem que usar os recursos limitados que ele tem para alcançar um resultado no menor prazo possível, né? Que é o sonho da aprovação. Então a administração tem muito para ensinar a respeito de estratégia. As grandes organizações, as grandes empresas, mas não só elas, também as pequenas, as médias, precisam desenvolver estratégias para alcançar o seu resultado. Lá também no mundo dos negócios é o que diferencia os grandes vencedores, os grandes campeões. Mas tem uma coisa muito especial que a gente traz nesse treinamento e que eu acho que é importantíssimo falar, é porque tem aquele camarada que fica espiando edital, e quando publica o edital ele vai lá, faz a inscrição e vai querer fazer a prova, né? Esse cara meio que dá tiro para tudo quanto é lado para ver... É como se você fizesse uma inscrição para a maratona e só se preparasse no último dia. Só se preparasse no último dia. Mas boa parte do estudante de concurso, que a gente não gosta de usar esse termo concurseiro exatamente por causa disso, boa parte tem ou acha que tem clareza naquela carreira, né, no cargo que quer ocupar, no concurso que quer realizar. E a gente traz no treinamento uma parte específica a respeito disso, inclusive a gente traz isso também como conteúdo gratuito, né, para fornecer para o candidato, que são as 5 dimensões de sentido na carreira, né? Para ajudar a pessoa quando decide que quer fazer uma carreira. Eu, por exemplo, Gustavo, você falou aí, né, que se encontrou como PPGG. Eu, quando eu era pequeno, eu brincava de entrar na minha casa fingindo que eu era policial para ninguém me ver, né? Então, eu fiz concurso para detetive na época, não era? Depois virou agente, depois virou investigador de polícia. Eu fiz concurso para detetive assim que eu fiz 18 anos, e queria carreira policial, sonhando com a carreira policial, porque eu tinha a identidade com a carreira, eu queria aquilo. Mas as pessoas muitas vezes hoje não estão sabendo identificar o que de fato estão procurando naquela carreira e por que razão querem fazer aquele concurso. E muitas vezes isso é perigoso, por quê? Porque a pessoa ela se apaixona por algo que ela acha que é aquela carreira e muitas vezes gasta tempo, energia, foco, é aprovada e depois se torna um profissional frustrado. Por isso que é importante a gente trabalhar as 5 dimensões de sentido numa carreira para te ajudar a alcançar, a entender o que de fato você está procurando nessa carreira e se essa carreira vai realmente te oferecer tudo isso que você espera dela. Esse também é um grande diferencial desse treinamento. Tem pessoas, né, que às vezes olham o edital e observam apenas ali o valor do salário da carreira, né? Tem um ditado que talvez explique isso e que talvez é tão óbvio, mas a gente precisa escutar. É que tem um ditado popular que uma pessoa era tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tinha na vida era dinheiro. Se é esse o seu objetivo de vida, pensa bem se é isso que você está procurando para você. Porque de algum modo, você consegue encontrar outros fatores além do valor do salário a ser pago em uma carreira. Então, pessoal, eu acho que o mais importante agora é a gente falar do
conteúdo que tem no curso, o que a gente aborda em cada um dos cursos ali. Acho que é bem interessante mostrar para todo mundo o que está sendo tratado. O conteúdo vai muito além disso, mas preste bastante atenção. Você que quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos, o que você vai aprender com o treinamento que nós desenvolvemos. Vamos lá. Quantas horas eu devo estudar por dia? O que dizem os especialistas a respeito disso? Muita gente tem dúvida a respeito desse ponto. Quantas horas que a pessoa deve estudar todos os dias? Qual que é a diferença entre a qualidade e a quantidade de estudo? Como que funciona a sua atenção e a sua capacidade de atenção com o decorrer do tempo? Tem muitas pessoas que pegam ali uma quantidade enorme de livros, de apostilas, de e-books, passam vários momentos ali se dedicando a decorar praticamente leis e esquecem da qualidade dos estudos. Outra questão: quantas disciplinas eu devo estudar por semana? Essa resposta depende do perfil. Nós temos pelo menos 2 perfis e você vai descobrir pelo seu perfil quantas disciplinas você tem que estudar por semana. Mais uma coisa que você vai encontrar nesse treinamento é qual a ordem das disciplinas você deve estudar na semana. As pessoas acham que não tem influência a ordem de disciplina, né? Que disciplina que eu vou estudar na segunda, que disciplina que eu vou estudar na terça, até lá na sexta-feira. Exato. Dos meus alunos eu tenho muitas vezes essas dúvidas, eles me perguntam e eu falo exatamente sobre esse ponto. Tem gente que se perde exatamente nesse aspecto. Ela quer estudar tudo, ela quer estudar às vezes a matéria que ela mais gosta, mas ela não consegue estabelecer qual a ordem das disciplinas que ela deve estudar para o concurso que ela escolheu fazer. Uma pergunta de ouro é: qual a melhor forma de aprender? Muita gente lê, muita gente faz anotação, muita gente usa um marca-texto, muita gente estuda de variadas maneiras, mas não sabe qual é a melhor maneira de efetivamente aprender o conteúdo que está sendo estudado. Esse é o pulo do gato. A pessoa que sabe isso, qual a melhor forma de aprender, essa daí é realmente a pessoa que passa num concurso público. É a pergunta de ouro, né? Como reter o conhecimento. Não é só encontrar o conhecimento, mas reter. Aprender, absorver e guardar o conhecimento para quando ele for colocado à prova lá no dia do concurso, na resolução das questões. Tem gente que não tem nem ideia de quantas apostilas e livros vai ler e quantas leis ela vai ter que ter contato. Imagina depois de um ano estudando se ela vai se lembrar sequer o título do livro que ela abriu no primeiro dia de estudo, se ela não tiver esse tipo de preparação. Então, como reter esse conteúdo faz uma diferença enorme. Como aprender com a leitura de textos, como aprender com aulas, como aprender fazendo exercícios, resolvendo questões, como aprender resolvendo provas, como aprender. Tem uma outra parte aí que é em relação aos simulados também. Como que a pessoa aprende fazendo simulados? Eu especificamente abordei esse tema dentro lá do treinamento e falei sobre tudo que a pessoa precisa aprender e como que ela deve se portar quando ela está fazendo algum tipo de simulado. Então isso tem segredos muito importantes para quem quer passar num concurso. A pessoa que não faz simulado é como aquela pessoa que estuda tudo sobre um determinado esporte, mas nunca pisou na quadra e bateu bola. Ela sabe tudo sobre futebol, ela já leu, ela conhece teoricamente tudo, mas nunca entrou numa quadra nem no campo de futebol para jogar bola. Jogou aonde, né? Jogou aonde? E mais, você vai aprender a como criar um sistema de recompensa. O seu cérebro funciona na lógica da recompensa. E ele, quando é recompensado, lembra do biscoito Scooby lá do desenho do Scooby-Doo? Ele, quando é recompensado, ele sabe se colocar à sua disposição para fortalecer o seu aprendizado e para produzir mais no conhecimento necessário. Essa é... Deixa eu voltar nesse aqui, então. Vou pegar. Esse aspecto aí relacionado à recompensa também é muito importante.
eu tratei sobre esse tema falando muito sobre como que você constrói especificamente esse sistema de recompensa, como que você identifica aquilo que vai potencializar até o seu entusiasmo enquanto você está fazendo uma prova. Às vezes são 4, 5 horas de prova, 100 questões que você tem que fazer, diferentes matérias. Tem um momento em que você vai estar exausto lá dentro do momento ali que você vai estar fazendo a prova. É importante que você tenha uma energia a mais do que os outros candidatos. Quem não sabe disso vai acabar desistindo, mas ainda tem muita coisa para fazer lá dentro da prova, e esse sistema de recompensa faz como se você ganhasse uma energia extra para o dia em que você realmente vai precisar. Presta bastante atenção no que nós vamos falar agora. Bastante atenção. Essa é uma das dicas de ouro na sua preparação. Todo concurso público, em regra, vem aquele edital com um conteúdo programático extenso, gigantesco. É praticamente tudo de tudo que é cobrado na prova. Tudo de tudo que é cobrado na prova, Gustavo? Será que é tudo de tudo que é cobrado na prova? Não é. Nós vamos ensinar nesse treinamento que não é. Você às vezes está gastando o mesmo tempo e a mesma energia com uma parte da matéria que é cobrado 1% das vezes no seu concurso e com outra parte da matéria que vai ser cobrada 50%, 48%, 60% das vezes. Nós vamos te ensinar a construir um gráfico com uma análise estratégica. É inteligência à disposição do seu estudo, para que você possa focar exatamente naquilo que vai ser cobrado na sua prova, sem perder tempo com parte da matéria que só consta no edital. Só que quem não sabe disso acaba gastando muita energia estudando coisa que literalmente não vai cair. Imagina você estudando com o mesmo afinco, com a mesma energia, uma matéria que cai 1% das vezes e outra matéria que cai 50% das vezes. Depois você vai entender melhor. Saber priorizar. Como priorizar e como ter foco em relação a isso. E agora, para finalizar aqui parte do conteúdo que a gente tem a oferecer nesse treinamento, aquilo que é possivelmente uma das maiores dificuldades da atualidade. Você vai aprender nesse treinamento como vencer os obstáculos da preguiça, da procrastinação, da perda de foco e como lidar com a insegurança. Você vai turbinar a sua preparação e vai ter em mãos o roteiro programático, o caminho que você precisa seguir para ser aprovado no concurso público. Muita gente fica exatamente nessa etapa. As pessoas se perdem exatamente nesse ponto. Elas desistem porque elas perdem o foco, ou porque elas perdem a energia, ou porque elas ficam com preguiça, ou porque elas começam a procrastinar, ficam inseguras em relação ao que estão fazendo, e aí é onde fica boa parte das pessoas que não são aprovadas. A gente vai te ajudar a sair desse ciclo vicioso e pular esse degrau e partir para uma etapa onde você realmente vai alcançar aquele lugar onde você vai se sentir confortável para cada dia mais desejar estudar mais alguma coisa, aprender um pouco mais e absorver com qualidade o conteúdo que você está estudando. Olha, tem muito mais aqui no conteúdo programático, mas agora eu vou pedir o Gustavo para falar um pouquinho sobre um conteúdo extra que vai ser disponibilizado para você para te ajudar a se posicionar enquanto candidato que vai ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Isso aqui não cai no edital. E muita gente não sabe disso. E isso provavelmente faz com que as pessoas que estudam apenas aquilo que está cobrado no edital não sejam aprovadas. Aqui está um dos segredos de quem quer realmente ser aprovado num concurso público, porque faz toda a diferença em como você vai estudar, como que você vai conseguir o ímpeto necessário, o ânimo necessário para você se preparar. Por exemplo, como que você vai escolher a sua carreira, como que é o cenário da administração pública hoje, o que você vai encontrar em cada uma das esferas da administração pública, nos níveis da administração pública, nos níveis de governo. Outra coisa, como que é o mercado de concursos públicos no Brasil. Por que isso é importante, hein? É para conhecer cada vez mais em que tipo de jogo você está
participando. É importante que você saiba o número de concorrentes que vai ter em cada um dos cenários que você vai encontrar. Outra coisa, as características de pessoas que realizam feitos extraordinários. Passar num concurso público hoje, às vezes você encontra 30 mil, 40 mil, 50 mil candidatos para menos de 100 vagas. Isso é quando tem esse número de vagas hoje. Nós fizemos recentemente um concurso aqui para delegados de polícia, cerca de 76 vagas aproximadamente, 35 mil candidatos. Então, a disputa não é para qualquer um. Você precisa realmente entender que isso é um feito extraordinário nos dias de hoje. É isso que vai possibilitar que você tenha uma carreira segura, uma carreira que seja aquela que é a dos seus sonhos, que você seja bem remunerado, que você possa realizar aquele projeto de família, aquele projeto pessoal que você tem. Então isso, você tem que entender que outras pessoas realizam feitos como este. E aonde que a gente vai buscar essa energia? Nessas características de pessoas que realizam feitos extraordinários. São 3 características que estão aí à sua disposição e que elas vão aprender lá no curso. Você pode usar e que você vai aprender lá no curso. 3 características das pessoas que realizam feitos extraordinários. Você tem ou pode ter essas características. Você vai aprender a como fazer isso. Com isso você vai definitivamente conseguir transformar o seu sonho da aprovação em realidade, que é um dos tópicos que a gente aborda lá, falando como que as pessoas fazem isso. Tem outros 5 pontos que são tratados para como transformar em realidade aquele sonho da aprovação. E por fim, a gente aborda uma questão que é também de fora do edital e fora do cenário da administração pública, que é como reprogramar o seu cérebro. Essa parte é muito importante. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que quanto mais ela estudar, melhor. Não é. É bem provável que você esteja estudando já há um bom tempo. Se você não está começando agora, você está num grupo de pessoas que já está se preparando há algum tempo. E você deve ficar se perguntando aí, já estudei há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, por que será que eu não passo? A verdade é que muito provavelmente você está estudando sempre da mesma forma. Então nós estamos buscando formas de reprogramar o seu cérebro. Isso muda tudo na sua forma de preparação. Você passa a pensar diferente, a agir diferente, a ter atitudes diferentes e passa a compreender melhor como que você vai utilizar as ferramentas de preparação que nós já te apresentamos aqui. E com essa reprogramação, você vai saber quais são efetivamente os primeiros passos e como dar esses passos, na organização da sua estratégia, na preparação do tempo, do ambiente, na seleção do material e, por fim, na prática efetiva das ferramentas e dos instrumentos que a gente ensina lá no treinamento do método preparatório. Se você sonha com a aprovação, você precisa conhecer agora e começar já o caminho que vai te levar ao sucesso. É isso, né, Daniel? Então, até agora nós falamos sobre a nossa carreira, o que nós já fizemos aí ao longo da nossa preparação, os concursos que nós já fomos aprovados, a formação que a gente tem para trazer um pouco de segurança para você que vai fazer um dos nossos cursos aí e também apresentar para você o que te espera lá dentro desses cursos. Eu acho que a gente já deu muitas informações aqui. O que você precisa fazer agora é literalmente conhecer tudo isso que nós falamos aqui, visitando a nossa página, o www.metodopreparatório.com.br, seguindo o Método Preparatório lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, acessando o nosso canal do YouTube e pesquisando sobre tudo isso que nós falamos aqui. Se você achar que, de fato, a gente está entregando aqui um curso que vai proporcionar a você ser aprovado no concurso público dos seus sonhos, a gente vai se sentir muito honrado que você faça um dos nossos treinamentos. Muito obrigado por estar conosco aqui, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, nós estamos sempre à sua disposição e foi um prazer imenso. Valeu, meu irmão,
Prazerão bater esse papo contigo aqui, poder dividir um pouquinho da nossa história, da nossa Legal. experiência com esse pessoal. Legal, vai voltar lá para Brasília e daqui uns dias nós nos falamos novamente aí pelos computadores aí, que é o que a gente resolveu fazer. Se Deus quiser. Partiu Brasília. Um abraço. Um abraço, pessoal.